Olá, beleza? Uma grandeza vetorial que as pessoas até estranham um pouco quando elas ficam sabendo que é vetorial é a posição. A posição, ela é uma grandeza vetorial. Se eu falar para você que eu estou a 3 metros, eu já dei esse exemplo, você vai perguntar a 3 metros do quê? Eu preciso de uma outra coisa para usar de referência para poder saber de onde que eu estou a 3 metros, né? E vamos supor então que eu tenho um plano cartesiano, tá? Nós já vimos na aula passada que planos cartesianos são bem usados para fazer gráficos e para usar de modelo para exemplos físicos. Então vamos supor, tem aqui uma pessoa, né? Uma pessoa está aqui e você fala qual que é a posição dela, entendeu? Qual que é a posição dessa pessoa? Bom, se você não tem um plano cartesiano, vamos supor que você não tenha um plano cartesiano, tá? Você não tenha um plano cartesiano. E aí, qual que é a posição dessa pessoa? É difícil, né? Assim, do nada, é difícil. Mas se eu fizer um plano cartesiano, eu fiz um plano cartesiano, x e y. E aqui é origem, tá? E aqui tá. Todos os números são contados a partir da origem. Ou seja, a nossa origem aqui é o nosso referencial, tá? Então aqui é nosso referencial. A nossa origem. Quando eu falo que aqui vale 5 com relação à origem, tá bom? Então essa pessoa, qual que é a posição dela? Agora que nós temos um plano cartesiano, nós temos um referencial, esse referencial ele não anda, esse referencial é fixo, tá? Ele é parado, não está submetido a nenhum tipo de força, nada, é força resultante, né? Então ele tem aqui, ó, a posição 3, vamos por 2, alguma coisa. Então nós sabemos localizar a posição desse cara e traçamos uma reta da origem até ele. Aqui está. Esse aqui, né? Agora, se eu quiser representar um outro cara, aqui, ó. Ok? E aí, como que fica a representação dele agora, da posição dele? Ó, tá aqui, ó, altura 2 e tal. Então, o vetor posição. Aí. Ok? Entendeu? O que é o vetor? Vetor é um objeto matemático que é composto de direção, né, sentido e módulo, tá? Essa seta maior aqui, isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. Esse de vermelho aqui também é um vetor. Vetor é um objeto que parte sempre da origem e vai até o objeto. Entende? E esse vetor está representando a posição da minha pessoa aqui desenhada, tá? Então, se eu fizer uma outra pessoa, vou representar aqui por um outro ponto, aqui, por exemplo, vamos supor aqui, né? E eu quero representar o vetor posição. A posição dessa pessoa, ó, aqui, entende? Então, esse é o vetor chamado vetor posição. E ele é importante. Viu só como a posição depende do referencial? Se a posição depende de um referencial, ela já é uma grandeza vetorial. É uma grandeza que precisa de um vetor, precisa de uma seta para ser representada. Então, posição é sim uma grandeza vetorial, ok? Mas agora, distância. Qual que é a distância da pessoa até a origem? É o tamanho deste vetor. Aí você vai usar teorema de Pitágoras para calcular a distância da origem até aqui onde a pessoa está. Beleza? Então assim, você representa grandezas vetoriais onde? No plano cartesiano. Por isso que é importante o plano cartesiano. Toda vez que você for representar posição, velocidade, né, grandezas que são vetoriais, elas precisam do plano cartesiano para serem representadas, tá? E existe uma coisa muito importante. Vamos representar agora velocidade, né? Vamos representar velocidade.
já que nós estamos falando de grandezas vetoriais, vamos representar a velocidade, eu vou apagar aqui, ok? Vamos representar a velocidade de um avião. Então, vamos supor um avião aqui, né? Um avião está lá, não sei quantos quilômetros por hora, né? Beleza. E aí a pergunta é, qual que é a velocidade do avião? Aí você fala, bom, sei lá, como que é a velocidade do avião? 300, né, quilômetros por hora, vamos supor. Tá, a velocidade dele. Ó, moçada, né? Esse daqui, ó, 300 quilômetros por hora, vamos supor. Tá, vamos supor. E aí, na verdade, em 1 hora, né, 300 km, acho que deve ser isso mesmo. E aí, isso vai depender, né? Mas 300 km por hora indo ou vindo? Depende de onde está o observador. Se o observador estiver aqui, entendeu? Ele vai ver o avião, né? Ele vai ver o avião vindo. Ele está vendo o avião vindo na direção dele. Se o observador estiver desse outro lado, ele verá o avião se afastando, ou seja, indo. Então, se você perguntar para a pessoa aqui, a pessoa A, o avião está indo ou vindo? Ele vai falar, o avião está indo. Se você falar para a pessoa B, que é essa aqui, o avião está indo ou vindo? Vai falar, o avião está vindo, tá? Ou seja, você precisa de definir o seu referencial quando vai falar de velocidade. Isso é muito importante. Então tá, beleza. Vamos supor agora que nós vamos definir o nosso referencial, né? Vamos fazer a representação da velocidade do avião no referencial. Tá? Então você vai ter aqui um plano cartesiano, né? Desculpe aí a... aqui é o x, vou fazer assim, x, y, né? A distância horizontal e a vertical. E aí, ó, uma coisa muito importante, né? A velocidade, quando você representa a velocidade no plano cartesiano, é necessário sempre você ter em mente o seguinte, ó. Tá lá, o avião tá andando, né? Quando você tem aqui no plano cartesiano posição, né? Posição, é tranquilo de representar. Você vai, pega uma reta da origem e liga até o avião, ok? Então você liga uma reta aqui, ó. E aqui você tem o seu vetor posição. Só que velocidade, a posição, ela está variando com o tempo. Daqui 5 segundos o avião não vai estar mais aqui, o avião vai estar mais aqui, por exemplo. E aí vai ser um outro vetor posição. Então você nota que o vetor posição vai mudando de acordo com o tempo, entende? E a gente vai ver que a velocidade é justamente isso. É quando você muda a posição com relação ao tempo, tá? Bom, né? E aí, o nosso plano cartesiano vai ser diferente, porque, lembra, no plano cartesiano nós podemos representar duas grandezas relacionadas entre si, duas grandezas. A velocidade, se a gente quiser relacionar a velocidade, como nós sabemos aqui, ó, vamos supor que aqui é o eixo da posição, né? Vetor x tá aqui. Mas daqui 5 segundos o avião vai estar aqui, por exemplo, ó. E aí, ó, a posição vai ser outra. Entendeu? Ah, mas essa setinha em cima aí? Então, vou contar um segredo. Essa setinha em cima do x quer dizer que o x é uma grandeza vetorial. Todas as grandezas vetoriais têm uma setinha em cima, tá bom? Todas elas. E aqui o vetor posição já mudou, entendeu? Então existe o quê? A velocidade do avião é uma grandeza que relaciona a posição com o tempo. Exatamente, com o tempo. Se você quiser representar a velocidade no plano cartesiano, não dá de fazer o eixo y representando a altura e o eixo x representando também o espaço, o comprimento. Você tem que fazer posição e tempo. Porque no plano cartesiano você pode representar duas grandezas que se relacionam. Então eu preciso de relacionar o x, que é a posição, com o tempo. E quando eu digo que uma variável depende da outra, quer dizer isso aqui, ó.
o x, né, a posição x depende do tempo, ok? Matematicamente se lê dessa maneira, tá bom? Então como que ficaria a representação da velocidade no plano cartesiano? Vamos para o próximo tópico.